Uma mandioca gigante na Câmara Municipal? O que isso significa? Assista o vídeo até o fim que eu te explico. Na última segunda-feira, 15, uma grande manifestação da Zona Rural de Socorro tomou as ruas da cidade contra atitudes adotadas por vereadores da Câmara Municipal de Socorro. O movimento reuniu produtores, moradores e trabalhadores do campo que afirmam estar reagindo a decisões legislativas que impactam diretamente a vida na zona rural. Entre os principais motivos da mobilização estão diversas emendas ao orçamento do exercício de 2026. Em especial, as emendas número 41 e 42/2025, de autoria dos vereadores José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecília, Marco Antônio Zanesco, Marcos Roberto de Oliveira Preto, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Tiago Minozzi de Faria. As emendas anulam parte das dotações da Secretaria de Serviços, Departamento de Obras, manutenção do Departamento de Obras. Segundo moradores da zona rural, esse setor vinha executando um trabalho de excelência, com melhorias significativas em estradas, acessos e infraestrutura, beneficiando uma região que ocupa a maior extensão territorial do município. Para os manifestantes, o corte de recursos representa um retrocesso direto. Outro fator que inflamou os ânimos foram as frequentes ações dos vereadores de oposição, classificadas pelos manifestantes como perseguições travestidas de fiscalização. Entre elas, a apresentação de centenas de pedidos de informações, a abertura de 4 comissões especiais de inquérito e 2 comissões processantes para a cassação do prefeito. Essas denúncias foram apresentadas pelo ex-prefeito André Bozola, sob a alegação de falta de licitação para a realização do rodeio da cidade, mesmo sem utilização de recursos públicos no evento. Na sequência, foi aceita outra denúncia, desta vez contra o vereador da base Tiago Balderi, por ter ingressado com um mandado de segurança na Justiça. Somam-se a isso dezenas de projetos de lei que receberam pareceres da Procuradoria da Câmara apontando inconstitucionalidade, além de decisões liminares da Justiça classificando alguns deles como ilegais, ainda assim, aprovados e encaminhados ao Executivo sob pressão. Todo esse cenário culminou na manifestação que levou quase uma centena de tratores à porta da Câmara Municipal e lotou o plenário da casa. A revolta popular aumentou ainda mais com a divulgação de imagens de uma suposta reunião a portas fechadas entre vereadores que aceitaram a denúncia contra o prefeito e que integram a comissão processante, com o denunciante, o ex-prefeito e atual secretário de Obras de Bragança Paulista, André Bozola. Para muitos, o encontro reforça a suspeita de conluio e compromete a neutralidade de uma comissão que deveria investigar os fatos com imparcialidade. Outro episódio que gerou forte repercussão ocorreu durante a sessão de votação do orçamento e do aceite da denúncia contra o vereador Tiago Balderi. Um vídeo mostra uma van com manifestantes oriundos da cidade de Bragança Paulista, portando faixas de apoio às ações dos vereadores de oposição. Nas imagens, eles afirmam que estariam aguardando o pagamento combinado para participar da sessão, levantando suspeitas de tentativa de manipulação política. Um segundo vídeo mostra o próprio denunciante do vereador Balderi dirigindo a van. No dia da manifestação, estavam previstas 3 denúncias contra vereadores da oposição, que atualmente detêm maioria absoluta na Câmara. 2 delas chegaram a ser pautadas. A primeira denunciava os vereadores José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecília, Marcos Roberto de Oliveira Preto, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Tiago Minozzi de Faria, por supostamente inserção deliberada de fato falso em documento oficial, provocação indevida de investigação criminal, utilização abusiva e política da máquina estatal, tentativa de constrangimento de agentes públicos, dolo na deturpação de fatos
e exercício abusivo do mandato parlamentar, para fins alheios ao interesse público. A segunda denúncia era direcionada ao vereador Marcelo Golo Cecília Xuxa, que teria supostamente tentado coagir servidoras públicas para obter vantagem a terceiros, especificamente para furar a fila do SUS. Já a terceira denúncia, que envolvia os vereadores José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecília, Marco Antônio Zanesco, Marcos Roberto de Oliveira Preto, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Tiago Minozzi de Faria, por possível violação aos princípios constitucionais da imparcialidade, moralidade e quebra de decoro parlamentar, não foi pautada pelo presidente da Casa, sob a alegação de que não teria sido apresentada dentro do prazo regimental. Essa presidência não incluiu na pauta da sessão de hoje a denúncia de autoria do senhor Flávio Zucato em face dos nobres vereadores Marcelo Golo Cecília, Marco Antônio Zanesco, Marco Roberto de Oliveira Preto, José Adriano de Souza, Patrícia Toledo Silva Pinto e Tiago Minozzi Faria, em razão de não haver tempo hábil para serem tomadas providências para a convocação de suplentes até a data desta sessão ordinária. Assim, em razão da falta de tempo hábil para a adoção das providências indispensáveis adequada à apreciação da denúncia, tornou-se inviável a inclusão da matéria na pauta da presente sessão. Senhor presidente, queria levar uma questão de ordem, por favor. Sim, vereador. O artigo 322 do Regimento Interno diz que o presidente de posse da denúncia ou seu substituto determinar sua leitura na primeira sessão ordinária, consultando o plenário sobre seu recebimento. Essa denúncia, a gente entendeu que já houve a denúncia do André na sexta, a Justiça já deu favorável ao meu pedido a liminar, a mesa diretora já concordou comigo que o meu pedido estava certo. Só que essa denúncia foi protocolada na quinta-feira, parece que no período da tarde, segundo as informações que chegaram para mim, e deu tempo hábil das 48 horas, conforme o artigo 144 do Regimento Interno. Levanto essa questão de ordem para saber se nós não estamos infringindo o Regimento Interno, postergando a abertura dessa denúncia. A sessão, que durou 6 horas e 30 minutos, contou com a convocação de 5 suplentes, e terminou marcada por uma cena inédita em Socorro: a expulsão da população do plenário da Câmara Municipal. Ao restabelecimento da ordem. Nos termos do regimento interno, fica determinada a retirada do público presente no plenário como medida excepcional e indispensável para manter a segurança e o exercício da unidade parlamentar. Por isso que ele colocou aqui. Porque a ele toda honra. E a verdade. Em meio a ações amplamente questionadas, o presidente da Casa, que também é um dos denunciados, conseguiu conduzir a votação após o desmembramento da denúncia, a pedido do vereador Marcos Roberto de Oliveira Preto, igualmente denunciado.
Presidente, questão de ordem, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, eu quero me manifestar, antes de abrir a ordem aí. Diante dessa situação, requeiro a necessidade de definir que o processamento seja desmembrado em procedimentos individuais para cada denunciado. Por se tratar questão de ordem relacionada ao devido processo legal, à transparência e ao regular andamento dos trabalhos, e considerando que o plenário é o órgão soberano desta casa, requeiro que esta questão de ordem seja submetida ao plenário para que seja desmembrada a denúncia em procedimentos individuais para cada denunciado. Senhor presidente. Por gentileza. Você concluiu, vereador? Não. Tendo em vista aí que agora, Não, a partir da ordem do dia... Vereador, só aguardar o vereador concluir, daí o senhor Mas eu queria consultar o jurídico se ele tem direito de fazer esse pedido nesse momento. Porque nesse momento, Então, era para mim estar presidindo a sessão. Presidente, eu vou levantar... Desculpa. Deixa Lauro, ele eu vou levantar concluir, essa vereador, questão de porque ordem também. Pode ficar. Eu ainda não iniciei. Ele só pediu questão de ordem. Deixa ele falar. Só. Você concluiu, vereador? O vereador Lauro pediu a parte. Questionar, porque que está na ordem do dia, a denúncia, e vai competir, como o senhor faz parte da denúncia. Sim, o só vereador... queria ver se está dentro do regimento aí. O momento... Se era o momento que ele aqui no roteiro tem um momento que é onde o senhor entra, né? Então eu estava anunciando a ordem do dia, o vereador pediu por questão de ordem. Então, eu estou Só para... Claro. Também a gente acabou estudando um pouco para entender, que ouviu a fala que poderia ser fatiada ou não fatiada. Também estudei algumas jurisprudências, mas vou falar mais de forma resumida. Como o presidente, eu levantando uma questão de ordem, também... Não, daí eu levantando. Você como presidente e envolvido nos fatos, o vereador Marcos Preto pode até levantar a questão de ordem. No que eu estudei, o senhor, como é diretamente beneficiado nessa questão de ordem, tem que passar a presidente para o vice-presidente levantar. Porque, assim, o fato é o mesmo, a prova é a mesma, a denúncia é a mesma. Colocar a abertura da comissão processante, vereador por vereador, configura manipulação do procedimento para alterar o resultado, que é ilegal. Isso poderá ser enquadrado como obstrução do processo legislativo, aí, colocando o senhor como presidente que fica numa situação difícil, abuso de poder, quebra do decoro parlamentar e até uma nova infração político-administrativa. O senhor, como presidente e parte interessada, não está apto a conduzir nem decidir esse pedido de questão de ordem, porque o senhor é diretamente interessado. Em questão de ordem, eu peço que registre em ata, por favor. Com isso, os vereadores inicialmente denunciados puderam votar individualmente sobre o aceite das acusações contra eles próprios. O resultado foi 5-4, e todas as denúncias foram rejeitadas e arquivadas. Segundo vereadores da base e suplentes convocados que não puderam votar, o caso será levado à Justiça. Falta 3 minutos para meia-noite, a população ainda lota a frente da Câmara Municipal. Gente para todo quanto é lado e falando palavras de ordem. Aparentemente, o presidente da Câmara Municipal, ele está tentando a obstrução, não está deixando a cadeira da presidência para obstruir a sessão. A sessão foi encerrada por volta das 2h30 da madrugada. Os vereadores José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecília, Marco Antônio Zanesco, Marcos Roberto de Oliveira Preto, Patrícia Toledo da Silva Pinto e Tiago Minose de Faria deixaram o prédio sob forte proteção policial. Alguns saíram pela porta da frente, sob vaias e protestos dos manifestantes.
Outros, como o próprio presidente da casa, saíram pelos fundos, dentro de uma viatura da Guarda Civil Municipal. Encerrava-se ali um dos capítulos mais emblemáticos e controversos da política socorrense. Mas afinal, e a mandioca?